Bom dia, turminhas! Mais uma aulinha de língua portuguesa e hoje iremos iniciar um novo gênero. Qual será o gênero que vamos estudar a partir de hoje, crianças? Já estão imaginando algum? Vou dar uma dica para vocês descobrirem. Antigamente, contavam-se muitas histórias com animais. Com animais. Sabe para quê? Sabe qual era o objetivo? Transmitir ensinamentos, uma moral, uma lição de vida. Essas histórias são chamadas de quê? Muito bem, crianças, de fábulas. E é justamente o gênero na qual iremos estudar a partir de hoje na nossa quinzena. Gênero fábulas. O que é fábula? Qual é o conhecimento prévio de vocês a respeito do gênero fábula, crianças? Quais as suas principais características? Qual a sua estrutura? Hoje nós vamos estar compreendendo, tudo isso e vamos também realizar a leitura de uma fábula. Fábula é um texto narrativo muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades. Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento da sua vida histórias curtas com personagens que são animais, com personagens que agem, que se comportam que nem pessoas? Vamos relembrar alguns? Cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas são exemplos de fábulas que certamente vocês já conhecem ou já ouviram falar. Então, meus amores, fábulas são narrativas que constroem um ensinamento, uma moral, uma lição de vida. E essa é justamente a finalidade das fábulas. Serve para quê? Para transmitir um ensinamento. Quais são as principais características de uma fábula? Vamos relembrar? Vocês sabem? Os animais, que são personagens, eles possuem o quê? Características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a coragem, a sabedoria. As fábulas são textos narrativos, aparece um conflito, geralmente os personagens apresentam atitudes, sentimentos parecidos com as pessoas, As fábulas, elas podem ser contadas oralmente. Sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a sua finalidade, que é o quê? Levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento, ensinamento, As fábulas, elas podem ser escritas em prosa, que é um texto em parágrafos, ou em versos. Os títulos, geralmente, eles fazem referência aos personagens, e o tempo e o espaço, eles estão relacionados ao habitat deles, A linguagem das fábulas é simples, objetiva e direta. Qual é a estrutura de uma fábula? Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar o quê? Que ela deve ter uma estrutura mínima de quê? De começo, meio e fim. Ou seja, no início é apresentado os personagens e a situação inicial. Depois vem o quê? Vem o desenvolvimento. Desenvolvimento do texto de uma forma em que os personagens eles interagem em torno de uma situação. E por fim, apresenta um final surpreendente, que gera o quê? A conclusão, a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, sobre uma moral, a qual aparece no final do texto. Quem são os autores das fábulas mais conhecidos? Esopo, Fedro e La Fontaine. Falando em Esopo, segundo alguns relatos, Esopo era um escravo grego, contador de histórias, que viveu por volta do século VI a.C. Agora,
convido a vocês a realizar a leitura de uma fábula, que se encontra no livro didático de vocês, na página 70, que tem como título O Corvo e a Raposa. Vamos realizar a leitura juntamente comigo e vamos observar as características da fábula, na qual apresentei para vocês anteriormente. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral: cuidado com quem muito elogia. Esopo, Fábulas de Esopo, tradução de Antônio Carlos Viana. Diante da leitura, é possível percebermos aí as características, na qual já foram mencionadas. Os personagens são animais, se comportam que nem pessoas. E finaliza com a moral, ou seja, com o ensinamento. Estamos chegando ao término de mais uma aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Atividade é o seguinte: pesquisem e escreva em forma de lista o título de 5 fábulas, tá certo? Escreva no caderninho de vocês, de preferência com letra cursiva. Crianças, vamos treinar a letrinha cursiva para escrever, tá certo? Aguardo o retorno. Um super abraço.